Olá a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui completando um projeto, fazendo a parte complementar, fazendo a contrapartida social de um projeto que percorreu todo o nosso litoral catarinense, levando a música e levando o teatro para 10 cidades catarinenses que puderam acompanhar esse evento. Evento esse que teve o apoio dos supermercados Bistec, patrocínio dos supermercados Bistec, através da Secretaria de Cultura, do Programa de Incentivo à Cultura da Secretaria do Estado de Santa Catarina, do Governo de Santa Catarina. Esse projeto ele levou a música e o teatro para 10 cidades catarinenses. Foram 10 shows. Foi iniciado lá em Governador Celso Ramos e percorreu 10 cidades do Litoral Sul, tendo seu encerramento na divisa com o Rio Grande do Sul, no município de Passo de Torres. Esse projeto, então, ele contempla que a produtora, foi através da Bento Eventos, faça uma palestra como forma de contrapartida ao social, faça 2 palestras para passar para as pessoas, né, as pessoas que podem acompanhar, conhecer um pouco sobre o trabalho que foi feito e também conhecer um pouco da arte que foi feita nesse projeto. E eu estou aqui, vou conversar com ele que é o diretor, o presidente, ele vai se apresentar, é da companhia de teatro. Ele vai falar então um pouco sobre produção teatral e vai falar um pouco também sobre esse projeto, né? Que ele trouxe aí uma peça de teatro muito interessante, uma peça que foi muito educativa para as pessoas, né? A gente pôde acompanhar todo o projeto e viu que essa peça de teatro, além de ela trazer a arte, ela foi educativa. Então, eu estou aqui com Cláudio Fogaça e eu gostaria, Cláudio, que você se apresentasse e falasse um pouco sobre produção teatral. A gente vai fazer uma conversa aqui, eu vou conduzindo um pouco a conversa, que é uma palestra que você vai passar um pouco do que é produção teatral e também vai falar um pouco sobre esse projeto. Então, Cláudio, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar conversando contigo a respeito da questão desse espetáculo, né? A Fada da Natureza. Eu sou o Cláudio Fogaça, do grupo Criando Arte e Teatro, da cidade de Igrejinha. E estamos aí, explicando um pouco como é que funciona o nosso trabalho, no que ele é baseado, como é que a gente faz, qual é o objetivo do espetáculo, que é a Fada da Natureza, que fala na questão ambiental, separação correta do lixo, e os cuidados que devemos ter com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Certo. Cláudio, primeiro a gente vai falar um pouco sobre produção teatral, tá? Muitas pessoas, né, que têm a oportunidade de conhecer o teatro, vão lá e acompanham o espetáculo, ficam na plateia. Mas a gente sabe que por trás, né, daquele espetáculo apresentado lá, tem serviços de muito tempo, de muita dedicação, tem serviço de treinamento, de horas e noites trabalhando, enfim. O espetáculo, para quem vai ver, é bonito. Sem dúvida é bonito. Mas me conte do início como que se forma uma peça teatral. Você pode até usar a peça teatral que você apresentou aí, a Fada da Natureza. Conte a sua fase embrionária até a apresentação no palco, para quem está acompanhando saiba o que é uma produção teatral. Bom, vamos então conversar sobre a Fada da Natureza, certo? Primeiro, o que a gente fez?
devido às questões ambientais. Aí, então, o que a gente faz? Primeiro, a gente escreve o texto baseado naquilo que o teatro tem que passar, nas mensagens que a ser exposta no palco, né, através do YouTube, assim como foi esse projeto aí. Primeiro, se escreve o texto, certo? Depois, faz as lapidações, os agregamentos, o que tem que ser cortado, o que pode ser agregado. Faz todo esse projeto, demora um bom tempo. Depois do projeto, do texto ali todo elaborado, daí vai para uma produção, um diretor de texto, como a gente tem alguns conhecimentos com algumas companhias aí renomadas e produtores renomados, a gente leva o texto para o produtor. Claro que a gente já tem em mente ali com quantos atores vamos trabalhar, a possibilidade de acrescentar mais atores, ou devido ao local, a disponibilidade de cada um, então a gente sempre faz esse remanejo. Depois que o produtor analisa o texto, o que a gente faz? A gente monta, já o que a gente tinha em mente, monta o elenco, já praticamente com atores da companhia, ou freelance, pessoas que a gente conhece, aí faz a montagem do elenco. Perfeito. Depois de texto e elenco ensaiado ali, tudo certinho, todo o tempo de duração de um ensaio, dependendo do espetáculo, dura até 6 meses ou mais, dependendo. Mas a questão da Fada da Natureza ali foram 6 meses isso em 2011, quando o espetáculo ficou pronto. Em 2012 ele ficou concluído, no caso, com o ensaio e as adequações de texto. Pós isso, tá? Tudo tranquilo, beleza ali, perfeito, com o aval dos produtores, a gente faz um acompanhamento pedagógico, ou do nosso local, ou através de um teatro aí, que a gente tenha conhecimento, alguma secretaria de educação, a gente leva esse conhecimento. No caso aqui, a gente é bem... como é que eu vou te dizer assim? A gente tem um acompanhamento muito bom aqui na nossa cidade na questão pedagógica. Aí depois da pedagogia, fazer a análise dela, porque esse espetáculo é voltado para o público em geral, mas o foco mesmo é escolas, né? Sim. Depois da pedagogia, dar o aval, olhar ali o espetáculo, não, tá com uma condução de texto apropriada para as escolas. Aí a gente, nesse meio tempo, monta os figurinos, de acordo, né? Cria-se ali um ambiente, uma cidade tipo fictícia, né? Que aconteceu isso aí em qual cidade? O texto básico dela é criado cidade cenográfica e tal. A cidade é Araucária, né? Em algum lugar de algum país, uma cidade por nome de Araucária e tal. Depois que a gente criou a cidade cenográfica ali, o que a gente faz nela? A cidade está toda acarretada de lixo, o pessoal não tem conhecimento de como separar o lixo, mistura tudo. Outros não dão importância para o lixo, pegam e jogam lixo de qualquer jeito na rua, nos rios, nos córregos. Você está falando da peça, né? De como foi a peça, né? Uhum. Como foi a peça teatral. Aí você já está contando como foi mais ou menos a peça, né? Falando da cidade cenográfica. Dentro desse Dentro desse agregado aí, isso aí a gente criou tudo antes, né? Antes da apresentação. Porque a apresentação normalmente é na escola. Aí, dentro dessa cidade ali, é que vem esses acontecimentos, tá? Aí, o que acontece dentro dessa questão da produção ali, ainda na produção, como se criar os elementos ali que vão fazer a correção em quem está fazendo errado e tal. É onde entra a questão da produção ali. Tem que ter a Fada da Natureza, como é que ela vai aparecer. Quem são os atores principais? É a Fada e o Menino, né? A Fada e o Menino. Por quê? O Menino, porque ele tem a intenção, na produção ali do espetáculo, ele tem a intenção de salvar a cidade,
mas ele está sem força. E aí, através de um sonho, através de alguma coisa ali, ele aparece a fada para ele e ela vai desenvolvendo o que ele tem que fazer, como é que tem que fazer. E aí, fazendo um fechamento, né, como no espetáculo ele tinha que debater a questão do Aedes aegypti, como inserir o mosquito mais vezes na produção ali, a gente começou a pensar. Por quê? Porque no começo o mosquito da produção ele só tinha ali uma passagem no final, quando estava realmente tomado por lixo, calhas sujas, enfim. E aí na produção a gente tem que inserir mais, ele vai ter que ter mais aparições, o tema a ser debatido ele tem que ser dado também como foco principal. Certo. Em Fogaça, olha só, você agora tocou um assunto que é sobre a produção, né, que a gente está conversando, e é uma pergunta que eu quero fazer que com certeza eu acho que tu vai dizer que sim, e até eu gostaria se tivesse algum exemplo, você que trabalha com teatro, o que acontece? Você começou uma peça de teatro, já aconteceu isso com você, de você ir fazendo uma peça de teatro e apresentando, e você apresentar a primeira vez num teatro, num espetáculo, na segunda, e você vê que não, essa peça aqui nós vamos ter que mudar. Parece que o público está gostando mais desse ator, está gostando mais disso aqui, nós vamos ter que trocar essas palavras conforme o público vai reagindo. Isso é frequente numa peça de teatro, ela dá de se moldurando com as apresentações, ou vocês fazem assim uma peça claro, se é para melhor vocês arrumam, mas é dizer, ó, é frequentemente feito isso, ou geralmente a peça quando começa a apresentar ela não muda mais? Tocasse num ponto muito que aconteceu quase em todos os espetáculos, menos vou citar os outros espetáculos, menos Pequeno Príncipe e As Aventuras de Tibiquera, porque são baseados dentro de livros. Claro que troca-se ali algumas situações, algumas esquetes ali a gente readapta conforme, mas não tão forte que nem a fada, que eu digo forte, que teve uma questão de mudança muito forte. Na questão da Fada da Natureza, vou citar um exemplo. Na Fada da Natureza, nessa cidade fictícia ali, eles queriam construir uma fábrica de fertilizantes. E só que não tinha mais local porque assim, estava dominada pelo lixo. Então tinham-se pessoas que tinha que citar a questão do lixo composto, né? Porque eles misturavam resto de comida com palha seca, com tudo, e não sabiam que nesse modo ali que eles estavam fazendo, eles estavam beneficiando a natureza, por causa que eles estavam, usando eles queriam criar mais espaço para a cidade para ter lixo, e sem saber eles não, aqueles lixo orgânico, aquelas questões ali, eles não sabiam que era lixo orgânico, aquele resto de comida não salinizadas, palhas secas, frutas podres, casca enfim, tudo que dá para fazer o composto. E então era uma parte que tinha no espetáculo, tinha os empresários que eram o dono das empresas, que era depositado o lixo na frente, tinha aquele ping-pong ali com os empresários, aparecia atores que iam atrás do palco e voltavam como empresários, né, donos das fábricas, e que falavam que balbúrdia fizeram na frente de nossas empresas, nós achar os responsáveis e tal. E o que a gente foi fazendo? Foi lapidando no decorrer da peça. Até na questão, quando a gente produziu o espetáculo para apresentar para o Cultura em Foco, Natureza em Cena, a gente já fez um mês com o nosso professor de teatro, né? Eu, a Ju Pimmel, que é minha esposa ali, a gente vai ter que fazer um trabalho, vamos ter que modificar. Mas várias modificações é feito no decorrer. Por exemplo, que nem no espetáculo do Avesso, uma época que nós tínhamos ali, o que se destacou foi a Neiva Zelina. É uma personagem que a gente acabou criando um texto para ela.
Então, assim vai indo. Conforme foi se adaptando, vai apresentando o espetáculo, ele vai mostrando os encaixes, o que o público que agrada mais o público, desde que não fuja muito do texto ali, né? Do que tem que ser passado quando é um espetáculo educativo. Mas acontece mudança, sim. Que a gente sabe que o teatro é tudo ao vivo, é uma arte maravilhosa. Eu, particularmente, gosto muito do teatro e eu acho que é uma das artes milenares, né? É uma das primeiras aí e é uma arte maravilhosa. Mas eu sei que a gente está ali fazendo uma peça e com certeza esquece, muitos têm colinha, tudo. Quando tem que improvisar, claro, o ator que ele tem o dom, que ele já é experiente, isso sem dúvida ele consegue. Mas eu falo assim por você, você já esteve no meio de uma peça que você teve que mudar ou o seu estava fazendo contracenando contigo fez alguma coisa que você teve que improvisar mas não perder a essência da peça, que na mesma situação você conseguiu conduzir o espetáculo? Já aconteceu várias vezes. Porque por isso que o teatro ele é feito de experimentos, né? E como tu falaste, ele é ao vivo. O que saiu ali, saiu. Não tem como voltar atrás, porque quem está te assistindo viu o que tu conduziu. Mas essa percepção que a gente tem quando os atores, inclusive aconteceu comigo já várias vezes, a gente perde a linha do texto. O que a gente faz? A gente já tem uma percepção quando o nosso coadjuvante ali, ele erra o texto, mas ele não sai da linha. E quando ele sai da linha, daí a gente transforma tudo em fala. Né? Tu citou um ponto muito importante que foi para nós, foi mais importante que as aulas de teatro que a gente fez, que foi um ano de improviso no Teatro Newton Filho. Que eu, a Ju, o Giovanni Peroni, a gente fez a aula de improviso, justamente por isso. Porque por isso que eu falo muito na questão do ensaio, no mínimo 6 meses, porque aquilo se torna, não que a gente deixe ficar, mas ele se torna uma questão, uma coisa mecânica, tipo, a cadeira tá ali, é só chegar e sentar. Mas se a cadeira não tiver, tu vai ter que sentar no garrão. Então essa é a questão é a questão do improviso, foi o que a gente fez. Então, já aconteceu, sim. Inclusive aí, o Neco e o Cleito trocaram de nome, tu deve ter percebido que algumas vezes eles trocaram de nome, e falas, né? Mas, devido à questão do tempo trabalhando junto, de um já saber o que o outro vai dizer, então quando a gente ouve ou percebe ali que perdeu-se o fio da meada, sempre um consegue suprir o outro. E aí traz de volta para o texto. Quando é uma coisa mais clássica, daí tem que trazer de volta para o texto, né? Então aí já, tipo, vou citar de novo Um Pequeno Príncipe. Tu pode, na curva, tu sai fora da curva e consegue voltar para a estrada de novo, por causa que o teu que está contracenando contigo ali vai ter que te trazer de volta para o texto. Falando agora para o público, trazer de volta para o texto é fazer com que o público que está acompanhando a plateia não perca o raciocínio da peça. É isso? Exatamente. Porque tu começa a passar uma mensagem, tá? Começa a passar uma mensagem ali, e o que acontece? Ali deu branco, de repente, para nós que temos ali, vendo ali, uma luz não acendeu direito ali, e daí tu deixa o teu psicológico ver, a luz que tinha que acender agora não acendeu, mas tu não pode transparecer, porque sempre tem um canhão de foco, né? Então não... não acendeu a luz e tu deu uma perdida no texto ali. E aí o que acontece? Claro que a gente bate muito em cima quando é o texto básico, né? Como é que eu vou te dizer agora? Tem o básico e tem o texto, que é o texto mesmo, que não pode ser mexido. Então,
Quando dá essa questão, a responsabilidade é do outro de trazer. Mas a gente já tem essa questão. Mas quando tu pega uma plateia que tem a percepção do espetáculo, baseado na obra que eles já conheçam, ele sabe quando tu foge e volta pro texto, pode ter certeza disso. Mas é aquela questão, tu não pode perder o fio da meada. E tem aquele que ele entende, né? Porque normalmente a plateia do teatro, né? Eles são uma plateia muito educada, eles têm assim, inteligência do que eles estão vendo, eles sabem o englobamento todo do espetáculo. E no momento que foge muito, aí agora se tu foge parcial, eles não sabem se é uma adaptação tua, se é alguma questão do ator, do personagem, ou que fique melhor ali para o personagem se desenvolver dentro do espetáculo, né? Que é que nem tu falasse, e o teatro ele é mágico. Tu estando preparado para ele, e tem aquelas cartas na manga, tá? Já que espichando mais o assunto, que tu consegue, vou citar o nome aí de espetáculos que a gente assistiu no YouTube, algumas coisas assim, o famoso Costinha. Eu acho que tem vários, mas o nosso conhecimento era um dos poucos atores que saía do texto, depois tu conhecia o texto como ele era original e não deixava transparecer que ele tinha saído do texto. Ah, é? Isso é, isso é depois de ter um período já de palco, né? Horas de palco, se assim diz. Até, É isso? até vou contar um segredinho aí. Quando a gente começou, que eu vim de outra companhia, eu era ator de outra companhia, Sim. teve um espetáculo que a gente já estava apresentando e, tipo, vai ter apresentação segunda, terça e quarta, ou terça, quarta e quinta, conforme as escolas solicitavam, né? E a gente continuava ensaiando. Daí, nos bastidores ali, né? Mas ensaiar de novo, nós já temos um espetáculo embaixo do braço, como se diz, né? Eu digo, mas nunca, eu era bem cri-cri, né? Nunca tá pronto, eu disse para eles. O espetáculo nunca tá pronto, porque ele vai sempre mudando, e é uma coisa que cada região que for apresentado vai ter que ter um linguajar diferente para aquela região, tu vai ter que ter uma adaptação, tu vai ter que sempre citar alguma coisa que aconteceu naquela cidade, então tem que estar ensaiando. Por mais que a peça ela seja sempre a mesma, mas sempre tenha mudanças e alterações nos espetáculos, né? E sempre dá aquele fiozinho na barriga, né? Isso é inevitável. Meu professor de teatro, ele disse duas coisas muito importantes. A primeira é a questão do frio na barriga, por causa de que, no caso, assim, imagina, tu tá ali em cima de um palco, tu no teu dia a dia, tu é uma pessoa normal, mas as pessoas que te pagam vão lá para te ver, eles têm uma outra visão de ti. Pô, eles pagaram o ingresso para ir lá assistir, ou se foi através de um projeto, mas alguém pagou para tu estar ali. Então, o primeiro é o frio na barriga pelo compromisso com o espetáculo. E a segunda coisa que eu dizia é pela plateia. Essa plateia, ela pode ser uma pessoa só, ou pode ser 200, 300, 400, 500 pessoas. Ela está ali, ela pagou, ela vai assistir o espetáculo, então o frio na barriga vai dar igual. Mas é gostoso. É interessante, eu já vi isso de atores renomados e atores já com muita experiência no palco, né? Muito experientes, que eles, cada espetáculo, sempre quando vai entrar, tem uns que fazem ritual quando vai entrar pro palco, né? Cada um seguindo a sua religião, enfim, cada um, e sempre dá aquele fiozinho na barriga, né? Sinal é quem se entrega mesmo, né? Quem se entrega, o ator que se entrega, como você disse, é o trabalho dele, né? Eu acredito que seja a mesma coisa que um médico, quando vai fazer uma cirurgia, enfim, qualquer coisa, ele sempre vai ser uma coisa diferente, né? Então, é isso que acontece. Mas, falando um pouco de você, de produção teatral, assim, para que quem está acompanhando essa palestra, que a gente está com o prazer aqui de estar acompanhando essa palestra com o Cláudio Fogaça, que ele é da companhia Criando Arte.
e foi o responsável por dirigir a peça aqui nesse projeto Cultura e Foco Natureza em Cena. Percorreu aí 10 cidades do sul catarinense e teve o apoio do governo do estado, né, através da Cultura de Santa Catarina, do PIC, do Plano de Incentivo à Cultura, projeto que está dando oportunidade para que as pessoas que nunca foram ao teatro, né, possam acompanhar uma peça de teatro de tão grandeza que foi, né? Uma peça de teatro que ela trouxe ali, ela levou para as cidades litorâneas de Santa Catarina, no sul do estado, 10 cidades, a gente iniciou lá em Governador Celso Ramos, trouxe uma peça de teatro que, através do teatro, ela conscientizou as pessoas, preservar a natureza, né? A preservar a saúde através de prevenções contra o mosquito Aedes aegypti. Então foi uma peça que a gente observou e muito que vocês conseguiram através da comédia, através do drama também, da pessoa, aquele que ficou doente, enfim, teve tudo nessa peça. E o mais importante de tudo é a mensagem que vocês passaram, né? Você, nessa peça, você fez 2 personagens, né? Fala um pouco do seu personagem que você fez. Na verdade, são 3, né? Tem um que passa despercebido, Foi que 3. a pessoa que não tem consciência ali vai largando o lixo. O que na minha parte ali, eu representava uma pessoa que simplesmente, não que esse pessoal eles tenham culpa, mas como a gente teve que usar ali a questão da cidade cinematográfica na cidade Cenográfica. ali, cenográfica, que a gente fez ali o teatro, como a cidade estava um caos, a pessoa que estava fazendo caminhada, que era no meu caso, ele passava fazendo uma caminhada, tomava uma água e jogava a garrafa fora. Foi o primeiro personagem, a questão de passar a mensagem do descaso. Aí ele fez o descaso ali com o meio ambiente, com a população, com o próprio futuro dele. Ele, no futuro dos filhos, dos netos, ele não estava preocupado, porque ele simplesmente ele tomou a água dele e tal, olhou, tá tudo sujo mesmo, não deu o primeiro passo, né? Que ele poderia ir numa lixeira, e pega e toma água e joga a garrafa no chão. O segundo personagem é o Pedro. É um menino que ele tem como objetivo, ele está vendo que a importância, que o que acontece hoje, graças a Deus, que no nosso tempo não era tão acionado assim a questão dos cuidados ambientais que hoje tem nas escolas. Tanto é que a gente é contratado pelas escolas e a gente vê o empenho das escolas em tentar salvar o meio ambiente, salvar o amanhã. Que é o Pedro. O objetivo dele, como ele está aprendendo na escola, e ele mora numa família que vem há 40, 50 anos fazendo tudo errado, a família não aceita a ideia dele de colocar um cestinho para cada lixo, o cestinho para o lixo seco e o lixo úmido ali. Garrafas, essas coisas tem que ser colocado assim, tal. E a família, ela é tão pé no chão nas coisas erradas e pensando que estão certo, que eles não aceitam o que o menino faz. E o objetivo dele é isso, ele quer salvar a cidade, ele quer salvar a sua casa, ele quer salvar a sua família, e ele está empenhado, ele está numa luta ferrenha nisso ali. Mas ele não tem o apoio de ninguém. Daí, cada vez que ele ia para a escola, ele via uma cena diferente de lixos que eram jogados ali, lixos estranhos que não era nem do dia a dia, né? E quando aquilo chega na frente da escola, que está educando ele para a questão dos cuidados ali com a natureza, aí ele sai de si, ele abandona os princípios dele, quer esperar o pai na frente da escola, o horário ali para o pai pegar ele, e ele abraça a causa e ele sai juntando lixo. E quando chega o pai corrigindo, não, mas que é isso? Tem que esperar onde eu estou todos os dias, tu nunca mais faça isso. E o que tá fazendo? Estou juntando lixo, pai. Aí o pai diz, desde quando tu é um catador de lixo? Tu vem aqui para aprender a estudar e não sei o que, tal. E
tem aquela briga ali, os dois, né? A briga boa, né? Porque ele quer educar o pai e o pai ainda pega e puxa uma bala do bolso. Você Joga fazendo o papel, você fazendo o papel de guri de guri, o Pedro, o menino. E aí, o que que ele faz? Ele tem, né, ludicamente ali, o primeiro contato com a... Ele tem um sonho terrível, que estão desmatando, que estão queimando, e ele tem o primeiro contato em sonho com a Flora, que é a fada da natureza. É? E nesse sonho ali, estão derrubando árvores, fazendo queimada, jogando lixo de qualquer jeito. Enfim, estão devastando mesmo, né? Estão fazendo uma varredura na natureza, deixando ela num caos. E aí ele é salvo pela mãe. Algo está acontecendo, então daí ele explica para ela. Daí amanhã, fada não existe, tal, tal. E ele fica naquele embate ali, existe, não existe, tal. Até o pai contrair o vírus da dengue. E aí tem o Neco, o personagem do Neco, que ele é um personagem, ele é um coringa na situação. Tudo que o Cleito fala para ele aceita, porque ele é um empregado. Tá? Que eles têm os dias de não deixar ficar o caos ali da natureza, mesmo que são totalmente com situações ali errôneas ali, mas eles têm o objetivo de pelo menos o básico eles fazerem. Mas eles não sabem o que vão fazer. E eles recebem para aquilo. Mas eles não são instruídos. Qualquer um dos dois, então o Neco, que é o outro personagem que eu faço, ele não é instruído para aquilo ali. E ele diz, mas nós temos que jogar tal lixo em tal lugar, mas para nós é só se livrar do lixo. Então, o que que ele faz? Ele é movido pelo que o outro personagem diz para ele, né? E o que que ele faz? Ele faz tudo errado. Vamos jogar o pneu lá num pátio vazio? Vamos. Ele é levado na conversa pelo outro. Jogar lixo no rio, botar fogo nas palhas. Então, até eles ficarem conscientizados e terem aquele susto que tem no espetáculo ali, de tanto eles fazerem coisa errada, que a natureza grita. Que, na verdade, a fada é a própria natureza gritando. Que a natureza, na verdade, sabe que a natureza, ela cobra o que é dela, né? Ela vai... Tu não vê ninguém plantar uma árvore no meio da floresta. Ela nasce, ela dá os frutos, ela dá semente, cai, apodrece e nasce a árvore de novo. Então, a natureza tem o seu ciclo, né? Mas ele ali, o Neco, ele faz tudo errado. Ele vai ajudar a cortar a árvore, ele bota o lixo de qualquer jeito. Então, o personagem do Neco, o objetivo dele... que você fez para passar justamente essa mensagem, né? É interessante que o menino era aquele que era preocupado, que já tinha aprendido alguma coisa na escola, que quem acompanhou essa peça, ele percebeu que o menino era aquele que, né, como eu estava falando, que ele era preocupado, que queria ensinar a mãe e tal, que ele já era, que você foi mesmo personagem, e depois você fez esse personagem do menino aí, preocupado com a natureza. E depois também fez o outro personagem, justamente ao contrário, que fazia tudo ao contrário do que o menino falava, né? Exato. Então, eu quero perguntar uma coisa agora sobre produção teatral, e justamente sobre esse tema, que para quem está acompanhando também, conhecer um pouco, porque o objetivo dessa palestra, dessa conversa, é isso aí mesmo, é passar, né? Passar para quem acompanha, que quer conhecer o teatro, né? Quer conhecer os bastidores do teatro, quer conhecer como funciona uma peça teatral, não como plateia, mas, né, como artista, consiga ter um pouco de noção, claro, que para conhecer mesmo tem que entrar no mundo do teatro de corpo e alma e participar, daí ele vai conhecer tudo, mas um pouquinho, né, você já está passando. Já eu que não faço teatro, já estou conhecendo e então é isso que é o objetivo dessa aula, dessa palestra. Digamos assim, eu quero fazer uma pergunta. É comum em peças teatrais um ator, igual você fez, fazer 3 personagens, 2, 3 personagens, o mesmo autor? Como se chama isso aí,
essa troca de personagem, e isso, digamos assim, ele engrandece um espetáculo, ou seria melhor que cada personagem tivesse um ator diferente? Digamos assim, para a qualidade do espetáculo, o que é melhor? É uma peça de teatro com dois, três só atores que fazem ali 10 personagens, ou uma peça de teatro com 10 personagens, tudo diferente? O que é mais valorizada no mundo do teatro? Bom, se tu vai falar de uma comédia, é normal, né? Ele é normal. O bom, vamos primeiro na primeira pergunta, o bom é para ficar uma situação, uma coisa mais completa, é cada cena ter seu ator. Não ser um multi-ator no palco, que se chama ali, um multi-ator quando ele faz 2, 3, 4 personagens, 5 personagens, no máximo ali, até pelas trocas de roupa. Multi-ator. Por causa que no filme da Casa das Sete Mulheres, tu vê ali que o mesmo ator que ele era do mal quando ele morre, em outra cena, como tu, no caso, se tiver a percepção, não, mas esse ator já não morreu, agora ele tá fazendo o papel do bem, vamos supor, se acompanhar ali, né? Ficou até legal aquilo ali, porque deu uma abertura, porque a gente assiste muito essas questões aí, que está dentro das perguntas que tu fez, a gente faz um laboratório. Sim, não é sim. simplesmente... Eu fiz justamente para que o povo entenda, né? E conheça os... Né? O que é o laboratório? O laboratório é tu tem que viver o personagem que tu vai fazer. Porque é simples. Tu pega um ator de uma companhia, ou alguém que tu vê que tem o dom ali de decorar texto, tu dá um texto para ele, ele decora, ele vai fazer o texto. Fez o texto, beleza. Mas voltando lá nas perguntas anteriores no começo, a plateia que entende, não, cara, ele é bom de texto, mas ele não encarnou o personagem, ele não tá vivendo o personagem. Sim, sim. Tem que viver o personagem de cada cena que ele tá fazendo. Ele pode fazer 2, 3, 4 papéis ali no mesmo espetáculo, mas ele vai ter o acarretamento de viver a vida de cada ator, de cada interpretação que ele está fazendo, porque ele tem que sentir na alma o que ele está fazendo, não só chegar na frente da plateia e, como a gente diz aqui nos iniciantes, é só despejar o texto. Tu tem que ter o sentimento. Se tu vai fazer uma comédia, tu tem que ter o sentimento de tu tá vivendo aquilo ali, aquela adrenalina. Se tu tá fazendo um drama, tu tem que fazer com que a pessoa sinta que tu realmente está sofrendo o drama, que tu tá passando por aquele momento. Um espetáculo que a gente tem uma experiência muito vasta nisso aí é Uma Segunda Chance, né? Que tu tem que passar, por incrível que pareça, é um espetáculo que tu faz pessoas rígidas, tu consegue fazer chorar. Tu consegue, porque cada um que entra na cena desse espetáculo, ele vivencia aquele momento, aquela situação. Então, o teatro, ele se consiste nisso, né? Tu fazer o laboratório, tu viver, fazer a troca de cena, fazer ali a troca de atores no mesmo espetáculo, correr lá atrás, desmontar aquele figurino e colocar outro figurino e te montar e te moldar também o próximo personagem. Então, é uma tarefa que não é muito fácil, mas tem uma também, não é muito difícil, mas ela é bem... o pessoal percebe, né? Então, ela deixa transparecer, mas fulano tá fazendo um papel dramático agora ele tá ali numa comédia, ou ele tá... Na comédia, na mesma peça, né? Na mesma peça, então... mas é gostoso fazer isso, é bom. E é aceitável, no caso, o teatro aceita isso. Como eu disse, depende do espetáculo. Depende do espetáculo. Tem espetáculo que tem atores ali que passam uma cena só, mas tem que ser aquela cena vivida por aquele ator. Então, a questão do teatro, ele também tem as suas exigências, né? Sim. Tu vai pegar um espetáculo que ele tem uma qualidade vamos botar de 1 a 10, que ele tem uma nota 8. Se tu usar o mesmo, dependendo do espetáculo, tu vai usar o mesmo personagem, o mesmo ator para fazer vários personagens,
ele vai cair. Ele Aí, cai, ele não tem como segurar a média, porque o público percebe, né? O público percebe, é como se dissesse, venham lá, chora no palco, dali a pouco mesmo o ator vem e sorri, conta uma piada. Então daí muda tudo, né? Então não é, é. se chama quase que desmontar a cena, né? Tu desmonta a cena, porque agora vai sair o cara ali que proporcionou a tristeza da família, aí a plateia tá esperando, o que vai acontecer agora, daí entra ele vestido como outro ator, sendo o cara que vai confortar a família. Tô É, citando um exemplo ali, né? Dentro é. do... Cláudio, a gente tá conversando aqui, você está passando, claro, que nós conversaríamos aqui por 2, 3 horas e, e a gente teria muito assunto para falar sobre teatro, mas você já deu umas grandes dicas aí sobre produção teatral, né? Sobre Deus do início. Agora nós temos aí mais uns minutos finais dessa palestra, dessa conversa. Eu queria que você falasse também um pouco sobre esse projeto, né? Sobre essa turnê que você acompanhou. Qual foi, assim, eu não sei se você conhecia essas cidades, né? Esse projeto que foi, na verdade, essa palestra aqui, ela faz parte desse projeto, dessa contrapartida social, ah, no projeto Cultura em Foco, Natureza em Cena, que ele teve 10 espetáculos no litoral sul de Santa Catarina, levando a música com a banda Nós na Aldeia, uma banda catarinense, e a peça teatral, a qual você é o representante, né? A Fada da Natureza. Projeto que teve o apoio do governo do estado de Santa Catarina, né, através do PIC, do Plano de Incentivo à Cultura, e o patrocínio dos supermercados Bistec. Então eu quero que você fale um pouco desse projeto que começou lá dia 28 de novembro, em Governador Celso Ramos, naquela praia, e terminou aí dia 6 de dezembro, parece, né? Em Passo Foi do Torres. dia 26/11 ao 5/12/2024. Isso aí, né? Esses 10 shows, eu quero que você, um pouco desse projeto, do público que você sentiu, o que foi para você fazer esse espetáculo nas praias, né? Eu não sei se você tinha, que o objetivo dele foi fazer mais no litoral, tanto que era o início do verão, a gente quis conscientizar também as pessoas das praias. Então eu queria que você falasse aí durante aí uns 3 minutos aí, para depois a gente encerrar essa conversa, essa palestra, que você falasse um pouco sobre o que você viveu aí, sobre esse projeto e o que você sentiu do público também. Olha, começando pelo convite, né? Convite de vocês aí da Ara Produções, do Bento Evento, da Engage. Para nós foi uma experiência muito vasta, muito grande, né? Até vou citar o nome dos atores aqui que trabalharam com nós, né? Que foi a Patrícia Zingali, que fez a Fada da Natureza, o Paulo Fernando Júnior, que fez o pai, que fez o Neco, a Ju Pimel, que fez a mãe, o Giovanni Perondi, que fez o Tilim, e também ele fez ali o do assistente da saúde ali, agente de saúde, e o Cláudio Fogaça, e o Iro Matos, que fez o mosquito da dengue. Cada cidade para nós, lembrar ali, já que falou se a gente conhecia ou não, a gente conhecia a Arroio do Silva, eu já conhecia Passo de Torres e Praia Balneário Gaivota. As outras cidades para nós foi uma aventura muito linda para nós, por causa do costume, da história da cidade. Aí a gente apresentou lá na terra da Anitta Garibaldi, a gente... Então, foi muito gratificante, foi para nós um ganho muito grande, tá? A gente deu um passo na nossa carreira ali, no grupo de teatro,
porque a gente viveu novas experiências, cidade nova. A gente trabalhou um espetáculo especial para esse projeto do Cultura em Foco, Natureza em Cena. E cada cidade que a gente chegava, assim, o jeito que o pessoal nos recebia, a plateia interagindo, quando ali falavam-se em cortar uma árvore, todo mundo, não, não. Quando passava a mensagem, o pessoal vir conversar com a gente, ali a plateia vir conversar com a gente, nos parabenizando e agradecendo ali pelo trabalho que a gente estava passando. Que aconteceu com a gente em outros trabalhos que a gente fez com outras empresas, não menosprezando ninguém, eu acho que todo mundo tem o seu jeito de ser, mas a equipe ali, de vocês ali, o jeito que nos tratavam ali, parecia que a gente estava se sentindo como se fosse reis. A gente era atores, parecia que trabalha, que graças a Deus, Deus deu o dom para nós, que primeiro de tudo na nossa vida é Deus, né? Que nem a gente falasse ali, independente de religião, cada um com a sua crença, mas sabe, aquela segurança de apresentar o carinho do pessoal, do nós na aldeia ali. Nós não conhecia a banda e a banda nos abraçou assim como parecia que a gente se conhecia há 200 anos. E da iniciativa do Bento Eventos e do governo do estado de patrocinar, né, e do governo do estado de Santa Catarina, né, através do plano de incentivo à cultura e do mercado BISTEC, da iniciativa deles, assim, de patrocinar esse projeto. Você acha que um projeto como esse foi válido? Você que tem já 30 anos de carreira, né? Você acha que um projeto desse foi válido? O que você tem a dizer sobre a ideia do projeto, né? Porque o projeto, ele começa lá no ter a ideia, como uma peça de teatro começa lá no iniciozinho, lá onde tem pensando. O projeto também, ele teve uma ideia do Bento Eventos, de vou fazer um espetáculo, assim. O que você achou dessa ideia de unir a música, né, para a gente encerrar, de unir a música com o teatro num espetáculo só ao ar livre, que é o mais interessante, que o espetáculo de teatro, música não, música é feita nos palcos, tudo. Agora o teatro, geralmente a pessoa vai sentada, né, numa cadeirinha, numa poltrona e vai lá ver uma peça de teatro, e ali não. Foi uma ideia de unir, levar a peça de teatro e a música ao ar livre em praias, né? O que você achou dessa ideia? Olha, uma excelentíssima ideia. Primeiro, por mais pessoas do poder público que se engajem nessa situação de projetos ambientais, qualquer projeto que vá passar uma mensagem para a plateia, seja ele qual for ali, que vá passar uma mensagem, que vá atrair o público, por mais governos assim que pensem nessa questão, parabenizar a Bento Eventos pela iniciativa, a Ara Produções, que nos convidou, e a Engaja, né, que nos deu assessoria ali, tudo na questão. Enfim, tivemos um suporte, vamos botar ali 100% de todos vocês. Eu gostei muito, eu gostei, o grupo gostou. Teve alguns encaixes ali que o grupo até quis fazer no meio ali, mas depois eles chegaram a dizer para mim que se pudesse pedir desculpa por alguma coisa que tivessem feito, assim, que eles pensavam que era de um jeito, e com o desenvolver do espetáculo viram que foi maravilhoso do jeito que foi feito nos bastidores, né? Porque vocês que promoveram tudo isso já tinham uma ideia de como ia acontecer, então na mente de vocês já estava formado e graças a Deus deu como planejado. Olha, muito bom, a iniciativa muito válida, perfeita, tá? E como tu mesmo falaste ao término de cada espetáculo, e quando anunciava aquela banda maravilhosa, Nós na Aldeia, tu dizia que Deus colaborou com nós, porque como era um teatro que tu falou para o público, ao vivo, no litoral, na beira da praia ali, o pessoal em pé, assistindo, cantando junto com a banda, interagindo junto no teatro, e Deus colaborou que não houve chuva, né? Porque senão o pessoal tinha que recuar, né? Tinha que procurar abrigo, e a gente foi contemplado primeiramente, né, por Deus, porque o tempo foi bom, nos ajudou, pelo acolhimento de vocês,
muito bom, uma experiência muito que a gente vai levar para o resto da vida, muito boa experiência. E o acolhimento, né, que a gente teve de cada cidade que passou, graças a Deus, assim, a gente não tem queixa de local, de ninguém ali, a gente só tem a agradecer, que também nos engrandeceu muito, né? Tu imagina, a gente estava olhando ali nas redes sociais, a gente tem bastante visualizações ali nas peças, né? Que foi como foi transmitido diretamente pelo YouTube, né? Uhum. Então, Tá certo, então, Cláudio. Eu que agradeço aí por essa aula, né, que a gente conseguiu proporcionar, né, que é mais uma parte do projeto, que faz parte da contrapartida social, essa aula de teatro, uma pequenininha aula, né? A gente sabe que, como eu falei, o teatro, se for para falar, a gente ficaria aqui 2, 3 horas, 4 falando, né? Mas você já deu, assim, quem acompanha já sabe um pouquinho do que é o teatro, né? E a vivência do teatro. A gente quer agradecer muito a sua participação, né? A sua colaboração de passando para os outros também essa arte, né? Que outros virão, né? A gente passa e outros virão seguindo a arte. O teatro é uma arte milenar. Sempre um ator, quando sai de cena, outros vêm, né? E você, o seu conhecimento vai passando para que outros consigam seguir sempre em frente. Então eu agradeço muito pela sua dedicação também, pela sua vontade de dar essa aula para o povo aí. E desejo a você aí sucesso, né? Sempre na sua carreira como ator. E outras oportunidades virão, tá? Agradeço também mais uma vez ao governo do estado de Santa Catarina, através do programa de incentivo à cultura, que foi ele, né, o governo do estado, através da Secretaria de Cultura aí, né, que proporcionou, porque a gente sabe que tudo isso é maravilhoso para o povo, mas a gente sabe que o palco lá, né, da Musisom, que acompanhou toda aquela estrutura, tudo aquilo teve um custo. E esse custo, esse espetáculo, ele teve essa realização porque o governo também investiu na cultura, né? O governo do estado investiu na cultura e através através da isenção do imposto, né? E o BISTEC, então, o BISTEC contribuiu patrocinando, né? Então, são os dois também pilares importantes, o governo do estado e o patrocínio do supermercado BISTEC. E mais uma vez, Paulo, muito obrigado.